Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Apesar de sermos vizinhos, ele morava na casa de frente, não éramos próximos. Nunca tínhamos trocado mais que meia dúzia de palavras. Sabe aquela coisa do cumprimento, oi, tudo bem? Mas eu sabia que ele tinha uma namorada, porque volta e meia via os dois juntos por ali. E ela também era ali do bairro. A gente se cumprimentava, mas também nunca tinha passado disso. Nem o nome dela eu sabia. Enfim, aconteceu que um sábado eu tinha ido a um atacadão, ali mesmo no bairro, e apesar de não ser muito perto, em vez de chamar um carro de aplicativo, resolvi voltar para casa a pé. Foi quando esse meu vizinho passou por mim ali na rua, me viu com aquelas sacolas e parou um pouco mais adiante. Só fui ver que era ele quando me aproximei. Tá indo para casa, Isa? Entra, te dou uma carona. Imagina, não precisa. Com essas sacolas pesadas, claro que precisa. Entra, eu te levo, custa nada. Enfim, acabei aceitando a carona. Mas só para não ser mal educada, porque estava fazendo uma tarde gostosa e as sacolas nem estavam tão pesadas assim. Entre um assunto e outro, perguntei da namorada dele. E ele então me esclareceu que, na verdade, não era namorada, era noiva. Seu nome era Cristina. Eu perguntei, então planejando marcar a data para quando? A gente ainda não fala sobre isso. Muito cedo ainda, né? Como eu já disse, nem conversávamos quando nos víamos. Era só um oi, como vai, um cumprimento assim, sabe, tradicional, um sorriso. Aquela foi a primeira vez que conversamos um pouco mais. E deu para sentir que o Diego era um cara assim bem bacana. Aliás, verdade seja dita, também era um rapaz bonito, tinha um charme. Ele perguntou se eu também estava namorando. E eu falei a verdade, que não, estava sozinha já fazia algum tempo. E, aliás, estava me sentindo muito bem assim. Chegamos, ele parou o carro bem ali na frente da nossa casa, para eu descer. Agradeci e tomei o meu rumo. Olha, foi uma simples carona. Não aconteceu absolutamente nada demais. Só que aconteceu que na semana seguinte, novamente um sábado, logo depois do almoço, lembro que eu tinha combinado de encontrar uma prima no centro e ele estava ali no ponto esperando o ônibus. E quando aquele carro passou ali na rua, eu reconheci. Estava tão distraída, olhando o celular, que nem reparei direito, mas era o Diego. Ele deu a volta na quadra e parou bem ali na frente do ponto. Tá indo pro centro, Isa? Entra aí, te dou uma carona. Naturalmente que eu não era a única pessoa que estava ali no ponto. E até meio sem jeito, acabei concordando. Até porque, final de semana, a gente sabe que os ônibus demoram tanto. Fomos conversando exatamente como daquela primeira vez. Mas sabe, só assuntos assim comuns, nada de muito pessoal. Ele me deixou perto da Praça Tiradentes. E como já tinha acontecido naquela primeira vez, foi uma simples carona. Não aconteceu nada demais entre a gente. Em nenhum momento, por exemplo, ele falou alguma coisa, deu uma insinuada, ou deu a entender que tivesse algum interesse, e nem eu também. Não aconteceu nada. A gente sabe que tem homem que, mesmo sendo comprometido, aproveita esse tipo de situação para azarar a mulher, né? Só que nesse caso, foi realmente tão somente uma simples carona. A única coisa diferente que aconteceu, dessa vez, foi um beijo no rosto que a gente trocou quando ele me deixou no centro. Mas qual o problema disso? Normal, né? Só que, se eu imaginasse o que viria por aí. E já aconteceu no dia seguinte, naquele domingo, por volta das 11h30 da manhã, eu estava ali em casa, bem tranquila. A tia tinha aparecido para nos fazer uma visita. Ia ficar para o almoço.
Inclusive estava na cozinha ajudando a minha mãe. E foi bem nesse momento que alguém tocou a campainha. Como eu estava ali na sala, fui ver quem era. E dei de cara, adivinha com quem? Ninguém menos que a Cristina, a noiva do Diego. E olha, de saída eu notei que ela estava com uma cara muito feia. Assim que abri a porta e ficamos frente a frente, ela já foi falando. É bem com você mesmo que eu quero falar. Olha, eu não tive tempo sequer de abrir a minha boca. Porque ela já foi me fazendo aquela pergunta. Quer dizer, não foi exatamente uma pergunta. Foi uma acusação. Qual é a tua, hein, garota? O que tá havendo entre você e o meu noivo, hein? Ué, como assim? Não tá vendo nada? Nada? Você tá pensando que tá falando com algum idiota? Eu conheço muito bem o tipo de mulherzinha que você é, viu? Que isso? Que isso? Você não vai ficar falando assim comigo. Eu não te fiz nada. Olha, ela não estava zangada. Ela estava passada. Como se tivesse descoberto que eu tinha um caso com o noivo dela. Não sei porquê, mas na hora nem me ocorreu. Mas ela devia estar daquele jeito por conta das caronas que eu tinha pegado com seu noivo. Só podia. Alguém que nos conhecia devia ter visto e contado para ela. Só que se fosse isso, ela tinha entendido tudo errado. Aliás, devia ter de conversar com o Diego, pedir que ele explicasse. Olha, ela subiu o tom depois que eu falei aquilo e começou a me xingar. Até a minha mãe e a tia apareceram ali na sala para ver o que estava acontecendo. A infeliz estava descontrolada. E quando minha mãe perguntou que confusão que era aquela, a infame disse com todas as letras uma coisa que não era verdade, mas não chegava nem perto. Essa desqualificada está se oferecendo para o meu noivo. Depois, ainda deu de dedo da minha cara antes que eu conseguisse reagir. Olha, se eu souber que você anda atrás dele de novo, vou meter a mão na tua cara. Pensa na cena ridícula. Uma coisa que não tinha nada a ver. Eu não tinha feito nada de errado. Nada. Aliás, até que tentei explicar isso para ela. Mas quem disse que ela quis ouvir? Eu tentava falar, mas ela gritava em cima. Até os vizinhos testemunharam o fiasco. Até na casa do Diego ouviram, tanto que a mãe dela saiu na janela. Pensa na minha vergonha. Quem ouvisse falando aquelas coisas podia pensar que eu realmente estivesse tendo alguma coisa com ele. Repito, alguém devia ter visto ele me dando carona e foi lá no ouvido dela e falou. Mas só que aumentou a história. Entendeu tudo errado. O Diego apareceu ali na frente para chamá-la. Quando ouviu a gritaria, tentar acalmá-la. Mas até com ele, ela bateu boca ali na rua. Que situação. Olha, eu jamais teria entrado naquele carro. Sabe, se imaginasse a bronca que ia rolar. Mas jamais. E depois que aquela doida se foi, ainda tive de dar explicações para minha mãe. Porque, sei lá, parecia até que ela tinha acreditado em tudo que aquela louca tinha dito. Até a tia ficou me olhando com aquela cara de pasmada. Fui obrigada a ouvir a minha mãe falando, com aquele olhar acusador. Você anda mesmo saindo com esse rapaz, filho? Olha lá, hein? Me faz passar vergonha. Desmenti tudo, claro. Expliquei. Mas ela continuou olhando para mim com aquela cara de desconfiado. Como se tivesse acreditado nas bobagens daquele infeliz. Agora, o pior
A tia acabou comentando com outros parentes depois que saiu dali. E do jeito como ela contou, todo mundo ficou pensando que eu andava mesmo de casa com um homem comprometido. Uma prima minha mandou mensagem depois, querendo saber se era verdade mesmo. Para se ver o tamanho do problema que aquela louca acabou trazendo para mim. Quando tive uma oportunidade, fui conversar com o Diego, até porque, meu Deus, eu não merecia ouvir aquilo. Fui lá, pedi que ele conversasse com a mulher e tentasse acalmar a fera e a fizesse entender que não havia nada entre nós. Olha, ele ficou tão embaraçado, deu para ver que ficou muito, mas muito desenchavido. Deu para sentir do seu jeito o quanto aquilo tinha deixado constrangido. Lembro dele olhando para mim, bem envergonhado, falando: eu já falei com ela isso, mas a crise é meio paranoica. Olha, vou te dizer uma coisa, viu? Eu ando de saco cheio com ela, viu? Muito geniosa, sabe? Qualquer coisinha briga e... Ele pediu desculpas várias vezes, até que no fim, falei que estava tudo bem, até porque ele também não tinha culpa, né? Repito, alguém devia ter visto eu entrando no carro, só que sem saber que era apenas uma carona, ficou pensando um monte de bobagem e foi lá colocar minhoca na cabeça da Cristina. Enfim, o fato é que não tinha muito o que fazer a não ser tocar a vida. Quando alguém vinha me perguntar alguma coisa, eu desmentia, claro, mas também não ficava, sabe, fazendo das tripas coração para que a pessoa acreditasse. O fato é que tempos depois, eu percebi uma coisa. Quase não via mais a Cristina ali na casa do Diego. Ele estava sempre ali, antes, final de semana. Mas, depois de um tempo, simplesmente deixei de vê-la. E olha, alguns meses se passaram, até que eu voltei a conversar com o meu vizinho. Até porque eu tinha parado de... Comecei a evitar, sabe, aquele tipo de contato, depois daquele rolo. Mas, após alguns meses, a gente se encontrou ali na frente. E ele veio puxar conversa, saber como é que eu estava. Falou que já fazia tempo que a gente não conversava. Falei que estava tudo bem. A vida estava meio corrida para mim. E depois eu quis saber. E a tua noiva? Não vi mais ela? Então, Isa, é que a gente já não está mais junto. Faz uns 2 meses e meio, mais ou menos, que... Sério? Mas não foi por causa daquela confusão, né? Um pouco foi sim, mas não foi só isso, né? Aconteceram outras coisas. Puxa vida, eu sinto muito. Não queria ter trazido problemas para você. Imagina, você não teve culpa de nada. A gente já não andava se entendendo, né? Fazia tempo. Acabou sendo inevitável. Com toda sinceridade, fiquei bem surpresa saber que eles tinham terminado. Não imaginava. Ficamos ali conversando mais um tempo e antes de entrar em casa, ele pediu o meu número de telefone. Falou que agora que estava livre, quem sabe pudéssemos marcar alguma coisa. Olha, não vou mentir. Pensei 10 vezes antes de lhe passar o meu contato. Não sei. Vai que a doida daquela ex-noiva voltasse, né? E viesse me confrontar de novo. Sabe, a gente nunca sabe, né? Até perguntei se não ia dar problema, mas ele disse que não. Que os dois já não tinham mais nada a ver um com o outro. E foi desse modo que passamos a trocar mensagens de vez em quando. Até que um dia ele me convidou para sair. Naquelas alturas, já fazia 6 meses que os dois tinham desmanchado o noivado, ou seja, demorou para a gente se aproximar. Não foi uma coisa assim, da noite pro dia. Saímos, ele me levou a um barzinho, bem bacana, aliás. E olha, sei lá, de certo modo, aquilo já estava meio que escrito.
Pelas tantas, a atmosfera começou a mudar, aí ele veio pro meu lado, tentou me beijar, eu ainda resisti um pouco, mas chegou uma hora que eu deixei acontecer. Também não vou ser hipócrita, né? Até porque nem necessitava ser hipócrita naquelas alturas do campeonato. Ele já estava sozinho fazia meses, né? E desde o comecinho que eu achava assim um cara bacana, charmoso. Ele demonstrou um certo interesse por mim também. Nós dois estávamos sozinhos, de modo que acabou sendo inevitável. E o pior, ou melhor, eu gostei. E a julgar pelo seu jeito, ele também deve ter gostado de ficar comigo. Tanto que a gente continuou se falando. No domingo, por exemplo, fomos ao parque, ficamos juntos de novo, até que nosso quarto encontro, tudo acabou terminando na cama. E a verdade é que pouco a pouco, dia após dia, a cada encontro, as coisas foram ficando mais sérias. Sei lá, no começo a gente ficou junto assim, basicamente por conta da atração, mas até que de repente ele me pediu oficialmente em namoro. Lembro que eu até perguntei: você tem certeza, de? Você acabou de sair de um noivado, não faz muito tempo? Quer mesmo se prender a outra pessoa assim? É claro que eu tenho certeza disso. Você é uma garota que todo cara queria ter do lado como namorada. Você acha mesmo que eu ia deixar essa chance passar batida? A menos que você não queira, né? É claro que eu também queria. E naquelas alturas, repito, não havia nada que nos impedisse. E foi assim que começamos a namorar. Quando minha mãe soube que estávamos juntos para valer, fez aquela cara, sabe? Meio de censura. E depois ainda me perguntou: sabe quando a pessoa não acredita no que você fala? Olhou para mim e falou: depois você ainda quer que eu acredite, né? Que aquela ex-noiva dele não tinha razão. Incrível. Minha mãe continuava pensando que era verdade aquela história contada por aquela louca. Não era. Não era. Passou a ser. Mas na época, não era. Tudo tinha ficado para trás. A verdade é que com o passar dos dias, das semanas, eu acabei me atirando de cabeça naquele relacionamento. Na verdade, me apaixonei assim, de uma forma tão... Foi assustador a rapidez com que eu me apaixonei. No fim, até a Cristina ficou sabendo que a gente estava namorando. Achou o meu perfil e adivinha, fez uma postagem bem mal criada, bem despeitada, que eu não tenho coragem nem de repetir aqui nesse relato. Eu apenas a excluí e ignorei. Não ia me rebaixar ao nível dela, né? De todo modo, nunca imaginei que tempos depois fosse passar por uma situação assim, bem imprevisível. Um sábado, lembro que o Diego tinha ficado no serviço, trabalhando na parte da tarde, às vezes acontecia. Só que antes de anoitecer, recebi 2 mensagens enviadas justamente do celular dele. A primeira era uma foto e eu quase caí de costas quando vi do que se tratava. Era uma selfie da Cristina, ela na cama, e olha, a foto parecia ter sido tirada de um quarto de motel. Estremeci. Só isso já era motivo para ter um ataque. A segunda era um vídeo em que aparecia o rosto da megera, falando aquilo assim num tom bem provocante. Ô Isa, tudo bem? Adivinha onde eu tô? Como é doce o sabor da vingança.
Ela ainda filmou o quarto onde estava. Era de fato um motel. E pelo barulho do chuveiro no fundo, o Diego estava tomando banho. E é claro que só podia ser ele. O telefone do qual ela estava mandando aquelas mensagens era dele. Olha, ninguém queria imaginar como que eu me senti. O safado estava me traindo com a ex. E como se fosse pouco, ela ainda pegou o celular dele. E vi ainda saber a senha para me mandar aquelas coisas e me espizinhar. Detalhe, ela mandou e apagou tudo logo depois. Fiquei ligando feito doida para o celular dele. Mas é claro que ninguém atendeu. Até porque o aparelho estava com ela. E mesmo depois, sabe a mensagem que ele me enviou? Ô Isa, ainda estou preso aqui no serviço, depois a gente fala. Eu sei que dessa vez era ele. Como que eu sei? Porque dessa vez era um áudio. Além de tudo, falso e dissimulado. Somente depois de quase uma hora, ele chegou em casa. Aí me ligou para a gente conversar. Mas eu fui com tudo para cima dele, com 4 pedras na mão. Você é muito mentiroso, Diego. Eu sei que você passou a tarde com a Cristina. Ela me mandou foto e vídeo do motel onde vocês estavam. Do motel. Não, como assim? Claro que não. Eu estava de serviço. Pare de mentir, seu descarado. Você quer saber? Não precisa falar mais nada. Não precisa me dar explicação nenhuma. Eu já percebi o tipo de homem que você é. Não quero mais saber. Eu nunca mais quero olhar na tua cara. Acabou. Mesmo assim, o safado foi bater na porta da minha casa para a gente conversar melhor. Foi a expressão que ele usou. Mas eu deixei muito claro. Já tinha deixado, né? Que a gente não tinha mais nada para falar um com o outro, principalmente depois da cara de pau que ele teve de negar uma casa. Isso é uma coisa que não tinha como negar. A vadia mandou aquele áudio, mandou aquele vídeo mostrando o motel, mostrando ele pelado. Não deu para ver que era ele, mas dava para ver a pessoa tomando banho. Sabe? O telefone era o dele. Não tinha como esconder. Mesmo que a pessoa tivesse mentido, tivesse trapaceado, a única coisa que tinha para falar era alguma coisa do tipo: olha, que pena, você descobriu, realmente. Mas não, ele ainda quis me enrolar. Foi bater na porta da minha casa ainda, depois de tudo, pra gente conversar melhor. E continuou negando. Diz que estava no serviço. Sei bem o tipo de serviço que ele estava fazendo. Como pode? Olha, pena que aquela mulherzinha à toa tenha apagado tudo. Para que eu pudesse esfregar tudo na cara dele. Safado, mentiroso. Me arrependi muito de ter me envolvido com esse cara. Me metido no meio dessa história. Porque desde o começo era uma história que não era minha. Acreditei que pudesse dar certo. Só que sei lá, eu acho que ele ainda devia sentir alguma coisa por ela. Do contrário, não teria me traído, né? E justamente com ela. Se bem que, com toda sinceridade, agora já não importa mais. A única coisa que me importa é que ele me traiu, me desrespeitou. E isso eu não tolero. Isso eu não perdoo. E quer saber? Ainda bem que estava tudo no começo. Porque imagine se eu já tivesse... Se o relacionamento já tivesse 1 ano, por exemplo, eu estivesse mais apaixonado do que estava. Se bem que, embora fizesse tão pouco tempo, mesmo assim, só eu sei o quanto me doeu. Só eu sei o quanto me machucou.